Nesse vídeo eu vou falar do episódio 17 de Sousou no Frieren. Eu podia chamar de parte 2, mas a pausa é tão pequena que nem merece. Tá. O episódio começa relembrando a motivação do Zain, e pela expressão da Frieren, ela já sabia a decisão dele. Logo depois, a história parece esquecer disso e ao invés de mostrar o Zain pensando sobre a saída do grupo, nós vemos uma cena mostrando a melhora da relação da Fer com Stark. Antes, ele até podia pegar na mão dela, mas dificilmente ela tocaria o rosto dele. Ou não. Ao mesmo tempo, não pensar sobre a saída do grupo mostra a determinação dele em reencontrar o antigo amigo. E com apenas uma frase ele mostrou o apego e que sentiria a falta dos novos companheiros. Mas a despedida teria que esperar, já que uma das características da Frieren se destacou nessa hora. Cara, mó boca necrosada, velho. Assim, a história deu uma ótima chance para o Zain passar um tempo com os companheiros. E por um mês, cada um ficou no próprio canto. Eu poderia criticar eles por isso, mas considerando que eles vivem juntos na estrada, e esse é um raro momento de paz para aproveitar os hobbies, eu não posso julgar o grupo. Eu só vou julgar o Zain. Animal, burrão! No geral, seu único momento de conexão com o grupo foi pela Frieren ter ótimos argumentos e nenhuma habilidade social. Mas essa parte mostra que apesar dos gostos e comportamentos duvidosos, ele ainda é uma pessoa madura, que entende e se preocupa com os outros. E isso poderia ter tido muito mais destaque se a briguinha de casal não tivesse roubado o foco. No geral, o Zain só fez eles enxergarem os erros e como corrigir isso. Afinal, no futuro, eles teriam uma péssima mediadora. O Stark só precisa pensar um pouco mais antes de agir e lembrar que o resto do grupo são mulheres. Ambos precisam ser mais sinceros e a Fer é onde a coisa fica interessante. Ela sabe que é cabeça dura e disse que não tem problemas com o Stark. Cara, ela tá tão na sua. Mas o interessante é o que perturbou ela. Até agora nós não conhecemos o passado da Fer antes do Reiter acolhê-la ou a Frieren virar sua mentora. A história não explicou como ela perdeu os pais ou a vila foi destruída. E nós já vimos como perder todos que você conhece pode afetar alguém. Então, a Fer deve ter algum trauma desse dia e o toque do Stark ativou ele. É pura lógica! Agora deve ser uma questão de tempo até falarem disso. Por outro lado, finalmente a Frieren explicou para o Zain o porquê dela se preocupar tanto com as escolhas dele. Ela passou pela mesma situação e entende que, mesmo querendo alguma coisa, às vezes, você não vai sair do lugar até alguém te estender a mão e guiar o seu caminho, além de continuar te incentivando até que você consiga seguir sozinho. Por isso a frase dá a entender que é por ela ter mais de 1000 anos e ver todos como crianças. Mas nesse contexto, ela quis dizer que como aventureiro, o Zain é ainda mais novo que a Fer e o Stark. Por isso, ele precisa de mais apoio. Afinal, daqui pra frente, ele vai estar sozinho. Agora é um dos momentos de Frieren que mais me incomodou até agora. A despedida do Zain. Eu até entendo que deve ter sido para mostrar como eles são próximos e estão bem resolvidos com a despedida. Mas dá a entender que eles não conversaram nenhuma vez sobre o Zain sair do grupo durante um mês inteiro. Para uma história que se propõe a ter personagens muito humanos e críveis, isso pareceu muito irreal. Tô dizendo a verdade. Mas no fim, a saída do Zain nos mostrou duas coisas muito importantes. Primeiro, ele com certeza entendeu o valor de uma jornada e principalmente das pessoas que estão ao seu lado. Segundo, e o mais importante, sempre que você perde alguma coisa é quando você mais precisa dela. Porque foi só ela ir embora e a Fer ficou doente. Ih, mas que novidade. Quanto a essa parte, alguns comentários. Primeiro, estando no grupo há mais de um ano, como Stark não entendeu a dificuldade de lidar com a Frieren de manhã? Eu sei que isso é uma tarefa da Fer, mas mesmo assim ele já devia ter entendido isso. Segundo, do jeito que a história tem andado, eu esperava que o Stark ia tomar conta da Fer enquanto a Frieren encolhia as plantas. Mostrar uma melhora da relação delas não é ruim, mas pelas imagens da abertura, falamos disso depois, e do próximo título, eu acho que o Stark vai ficar de lado nos próximos episódios. Então seria legal ter o máximo possível de cenas com ele por enquanto. Muito obrigado, muito obrigado. E terceiro, a Frieren usando identificar a doença. Eu não sei se as escrituras sagradas funcionam como um item de poder, assim como os cajados de um mago. Já que a Frieren segurou elas dessa vez, mas não quando usou identificar veneno. Mas além da cena ter uma ótima piada, ela nos provou algo incrível. No mundo de Frieren, o personagem pode ser multiclasse. Isso rende os combos muito OP. É só isso? Quanto a Fer doente, minha única surpresa foi não ter nenhum flashback da vila antiga, e apenas uma menção dela. Enquanto a relação delas foi trabalhada de uma forma bem direta. A Fer não se sentia envergonhada pela Frieren segurar a mão dela, mas pela forma que ela estava sendo tratada.
E a conversa com Stark nos lembrou que apesar da Frieren ser responsável por muitas coisas, ela ainda é mais velha do que a Fer e sempre vai vê-la como criança. Não só isso, atualmente ela é a única família da Fer. No geral, tem alguns paralelos visuais entre a busca da erva da lua azul e o remédio para resfriado. E não tem nada de importante aqui, eu só quis comentar mesmo. Quem liga? E antes de pegar o último ingrediente, a conversa com o Stark fez a Frieren lembrar que adultos também precisam de apoio dependendo da situação. Então ela só precisa agir da melhor forma possível pelo bem da Fer, mesmo que ela não seja mais criança. Mas mesmo assim, pra que fazer um estoque vitalício de remédio? Porra! Tudo isso? Antes de terminar, uns comentários pontuais sobre a nova abertura. Na minha cabeça, se fossem manter uma música, teria sido a da abertura. Errou! Mesmo conversando mais com o começo da história, ela ainda é uma síntese perfeita da jornada da Frieren. Entretanto... Eu vi gente comentando que a segunda abertura tem uma letra bem interpretativa com relação aos elementos da série, e eu adoraria comentar sobre isso. Mas eu não sei japonês e no momento eu não achei nenhuma tradução da letra. Inútil! Inútil! Então vamos falar só das imagens. A parte mais óbvia é o começo. Eu não sei se a flor tem algum significado, mas a borboleta tem. Ela significa transformação. E parando para pensar, deve ser por isso que o enfeite da Fer é uma borboleta. Ela não deve significar só que a jornada vai mudar a Frieren e os outros, mas que as mudanças já começaram. Diferente da primeira abertura, nessa a Frieren sorri. Quase todo o foco da abertura é na Frieren, Fer e nos outros magos. E então o exame, ou pelo menos a estadia na Cidade Mágica, deve durar até o fim da temporada. Acho. Então a história deve focar nas características individuais dos magos, e todos devem ser apresentados com pelo menos uma característica única, como por exemplo, a Fer lança magia muito rápido, ou então a história pode ficar meio monótona. E o mais importante, finalmente a história vai mostrar essa elfa. Alguém que nem aparece na temporada anterior e mesmo assim tem mais destaque na abertura que a própria Aura. Ei, isso é trapaça! E quem se importa? Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.